lá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos começar mais um vídeo, sempre falando de riqueza, de sabedoria, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, que este livro fala exatamente de como foi o reinado ali de Davi, de como Davi reinou em Israel por 40 anos. Então é disto que trata o segundo livro de Samuel. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 22 e no capítulo 22 Davi, ele entoa ali um cântico que ele fez em agradecimento a Deus por tê-lo livrado de todo o mal, de tê-lo livrado de toda a violência, de todas as coisas ruins que sempre foram colocadas ali sobre Davi. Então Davi entoa este cântico, um cântico de agradecimento a Deus por toda a glória, por toda a riqueza, por toda a salvação que ele teve ali de todos os perigos que rodearam ali toda a sua existência, toda a sua história. E no capítulo 21 nós podemos notar ali como que Davi procedeu para livrar o povo de Israel ali de uma seca tremenda, uma fome tremenda, onde houve fome e muita seca durante 3 anos, anos após anos. Então nós podemos ali notar o que Davi teve que fazer ali para livrar o povo de Israel da fome. E também falamos um pouco sobre os gigantes, os gigantes que habitaram a terra, na era de Davi. Ainda existiam os remanescentes, os descendentes dos gigantes, inclusive o irmão de Golias, que foi ali derrotado e foi morto pelo sobrinho de Davi. Então foi isso que nós falamos, foi disso que nós comentamos no capítulo 21 e no capítulo 22 agora exatamente este cântico, o cântico que Davi fez ali para Deus em agradecimento. Então é um capítulo longo, e um capítulo longo, então nós vamos fazer a leitura deste cântico, ok? Então, antes de começar aqui a nossa leitura, antes de começarmos os nossos comentários, já vai deixando aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. É com isso que nós vivemos, é isso que nos motiva a continuar com esse trabalho, que o nosso trabalho, como já dissemos aqui, a Bíblia ela é formada por 66 livros, Então nosso trabalho é ler e comentar livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Então nosso trabalho é ler e comentar. Tudo isso é o que nos motiva a estarmos aqui todos os dias, sempre levando essa palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, de sabedoria. A Bíblia é um livro de sabedoria, perfeito? Então vamos começar o nosso trabalho, mas antes pense nisso, Antes pense nisso. Tudo o que acontece de bom ou de ruim na sua vida, tudo foi criado por você mesmo. Ninguém tem o poder de fazer mal nenhum, nem bem nenhum na sua vida, a não ser que você mesmo permita. Então tudo que de bom ou de ruim que acontece na sua vida foram criados pelos seus pensamentos e os seus sentimentos. Então pessoal, coisas boas irão acontecer, mas também se você pensar em coisas ruins se seguirão. Então eu aconselho que você esteja sempre pensando em coisas boas, para que as coisas boas possam acontecer na sua vida, perfeito? Então com estas palavras vamos então começar a nossa leitura de hoje, e para isso vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no 10º livro, que é exatamente o segundo livro de Samuel, que narra e conta a história aqui de como Davi governou ali, reinou o povo de Israel por 40 anos, ok? Então chegamos no capítulo 22 e se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para você tocar melhor a sua vida, deixar o seu caminho mais
leve, mais suave, sua vida bem mais suave, então eu recomendo que você assista aí os capítulos anteriores, os vídeos anteriores, para você obter mais conhecimento e mais sabedoria. Então, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 22, e o capítulo 22 trata-se de um cântico que Davi ali, ele fez ali em agradecimento a Deus por tê-lo livrado de todos os perigos e ter conservado a sua vida, ter trazido tanta glória, tanta conquista, tanta riqueza para a vida de Davi. E no capítulo 22, versículo 21, diz assim: E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e também da mão de Saul, que Saul queria derrotar, queria destruir Davi. Saul tentou por várias vezes tirar a vida de Davi, por ciúmes, por inveja, por medo, por falta de compreensão, por falta de sabedoria, pois Davi nunca quis usurpar o poder ali, nunca quis tomar o poder de Saul, e Davi também nunca quis destruir, tirar a vida de Saul. E ele disse: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta e o meu refúgio, o meu Salvador, tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, assim serei salvo dos meus inimigos. Quando as ondas da morte me envolveram, as enchentes dos ímpios me fizeram temeroso. As aflições do inferno me cercaram, os laços da morte me impediram. Na minha angústia clamei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e ele verdadeiramente ouviu a minha voz desde o seu templo, e o meu clamor verdadeiramente adentrou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque ele estava irado. Ali subiu uma fumaça das suas narinas, e fogo da sua boca devorou as brasas, foram acesas por ela. Ele curvou os céus também e desceu, e a escuridão ficou debaixo dos seus pés. E ele cavalgou sobre um querubim, e verdadeiramente voou, e ele foi visto sobre as asas do vento. E ele fez pavilhões de escuridão, e ao seu redor águas escuras e nuvens espessas dos céus. Pelo resplendor diante dele, as brasas de fogo foram acesas. O Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo exprimiu a sua voz. E ele enviou setas e as espalhou, relâmpagos e os desconcertou. E os canais do mar apareceram, as fundações do mundo foram descobertas diante da repreensão do Senhor, diante do sopro do fôlego das suas narinas. Ele enviou do alto, ele me pegou, ele me retirou das muitas águas. Ele me livrou do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eles eram demasiadamente fortes para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu repouso. Ele também me removeu para um lugar amplo. Ele me livrou, porque ele se deleitou em mim. O Senhor me galardoou segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Porquanto tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e quanto aos teus estatutos eu não me afastei deles. Eu também fui reto diante dele e tenho me resguardado da minha iniquidade. Por isso o Senhor tem me recompensado de acordo com a minha justiça, segundo a minha pureza diante da sua visão.
Com os misericordiosos tu te mostrarás misericordioso, e com o homem reto tu te mostrarás reto. Com o puro tu te mostrarás puros, e com os rebeldes tu te mostrarás repugnante. E o povo aflito tu salvarás, mas os teus olhos estão sobre os altivos, para que possas derrubá-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor, e o Senhor alumiará a minha escuridão. Porque por ti corri pelo meio de uma tropa, pelo meu Deus saltei por cima de uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel para todos que nele confiam. Porquanto quem é Deus, salvo o Senhor, e quem é uma rocha, salvo o nosso Deus. Quem é Deus, salvo o Senhor, e quem é uma rocha, salvo o nosso Deus. Então aqui você pode notar o tamanho desse código aqui de sabedoria e riqueza, né? Ou seja, com os misericordiosos, Deus se mostrará misericordioso, e com o homem reto, Deus se mostrará reto. Com o puro, Deus te mostrarás puros, e com o rebelde, tu te mostrarás repugnante. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é um broquel para todos que nele confiam. Porquanto quem é Deus, salvo o Senhor, e quem é uma rocha, salvo o nosso Deus. Deus é a minha força e poder, e Ele faz perfeito o meu caminho. Ele faz dos meus pés como os pés da corça, e me coloca sobre lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de aço é quebrado pelos meus braços. Tu também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mansidão me fez grande. Tu também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mansidão me fez grande. Tu aumentastes os meus passos debaixo de mim. Tu aumentaste os meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Persegui meus inimigos e os destruí, e não voltei até que os consumi. Eu os consumi e os feri, de modo que não puderam se levantar. Sim, eles caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste com força para a batalha. Os que se levantaram contra mim, tu subjugaste debaixo de mim. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos, para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Eles olharam, mas não houve ninguém para salvá-los, até mesmo para o Senhor. Mas ele não lhe respondeu. Então os esmaguei, tão pequenos quanto o pó da terra, e os pisoteei como a lama da rua, e os espalhei ao largo. Tu também me livraste das contendas do meu povo. Tu me guardaste para ser cabeça dos pagãos. Um povo que eu não conhecia me servirá. Estranhos se submeterão a mim, tão logo ouvirem, serão obedientes a mim. Estranhos desvanecerão e por temor sairão dos seus lugares fechados. O Senhor vive, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da rocha da minha salvação. É Deus quem me vinga, e que traz as pessoas para debaixo de mim, e que me retira de entre meus inimigos. Tu também me exaltaste acima daqueles que me levantaram contra mim, daqueles que se levantaram contra mim. Tu me livraste do homem violento, tu me livraste do homem violento. Por isso darei graças a ti, ó Senhor, no meio dos pagãos, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação para o seu rei,
e mostra misericórdia para com o seu ungido Davi e para com a sua semente para todo o sempre. Então este é um cântico, né? Um ato de agradecimento que Davi fez ali para Deus, né? Para por Deus tê-lo salvado, ter mantido a sua vida por todo aquele tempo, né? Por todos os perigos que Davi passou, por todas as armadilhas que Davi passou, pois Davi sempre, desde pequeno, ele sempre viveu em batalha. Que primeiro ele derrotou o urso, depois ele veio e derrotou o leão, depois ele já moço, né? Menino ali, um jovem, ele foi lá e derrotou o gigante Golias, né? E se safou de todas as armadilhas ali que o rei Saul preparou, colocando a sua vida em perigo, né? Todas as armadilhas que Saul criou ali para destruir Davi, para matar Davi. E Davi depois batalhou e esteve sempre em guerra ali contra os filisteus, e Deus prevaleceu, e Deus sempre manteve a vida de Davi ali intacta, né? E Davi depois, quando já rei, passou por rebeliões, né, onde seu próprio filho, né, se revoltou contra ele e se juntou, né, as tribos ali de Israel para tentar tomar o poder de Davi, para usurpar o trono de Davi e matar o próprio pai. E o próprio pai, mesmo depois que Davi derrotou seu filho Absalão, Davi teve várias rebeliões ali junto ao povo de Israel, com pessoas que se levantaram ali, que tentaram tomar o poder de Davi, mas Deus sempre manteve Davi intacto, né? E mesmo quando Davi passou pela fome, o povo de Israel passou por muita fome durante 3 anos, Davi confiando em Deus, né? Sempre confiando em Deus, Davi soube superar aquela situação, soube superar aquela situação, e Davi procedeu e prosperou em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas, em todas as suas guerras. Então este é um cântico que Davi fez ali em agradecimento ao Senhor por toda a glória, toda a graça, por toda a nobreza que Davi alcançou, por todas as coisas boas que recaíram ali, né? Por toda a riqueza que Davi obteve ali, que Deus deu para Davi. E Davi, mesmo sendo o Todo-Poderoso ali, o grande rei ali de Israel, em momento algum, né, Davi deixou de colocar Deus à frente de tudo, e sempre ele entregava na mão de Deus e colocava Deus na frente, né, e Deus o recompensava com as vitórias em todas as suas batalhas. Então foi esta a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 22 do segundo livro de Samuel, perfeito? Também chamado segundo livro de Reis, e este livro trata especificamente ali de como foi o reinado de Davi, de como Davi governou primeiro em Judá e depois em Israel por 40 anos. 33 anos em Judá e 7 anos e 6 meses ali aliás, 33 anos em Israel e 7 anos e 6 meses apenas em Judá. Depois reuniu tudo e se transformou num único reino, e nós vamos ver mais para frente que estes reinos se separarão. Então você vai ter o reino de Judá e também o reino de Israel, que são reinos distintos. Então são as 10 tribos de Israel e as 2 tribos de Judá. Então, perfeito, essa foi a nossa leitura de hoje. E para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Riqueza, sabedoria, paz, saúde, alegria, vida, foi isso que Deus fez você. Deus te fez para viver, Deus te fez para viver, perfeito? Então não se esqueça também de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, pois agindo assim você vai estar nos ajudando sempre a levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu? Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, ou então deixe apenas o seu joinha, o seu gostei, o seu like, ok? Muito obrigado e até amanhã.